Seu filho parece hipnotizado na tela? Seu filho parece que quando ele está diante de um celular, de um tablet, ele está mergulhado em um universo paralelo? Concordo com você e te digo que isso é muito verdade. O uso de telas em excesso, o uso de telas cada vez mais jovem, vai sim comprometer o processo atencional do seu filho, a capacidade dele focar em outras coisas e uma necessidade cada vez maior dele estar mergulhado nesse universo. Hoje eu vou te contar 3 segredos que as empresas de redes sociais não querem que você saiba. Meu nome é Auriston Magalhães, sou psicólogo há 20 anos e te ajudo a criar filhos fortes e resilientes e ter uma família emocionalmente saudável. Então, para você compreender a neurociência das telas, como que as telas agem no nosso cérebro, podemos dizer que ela tem a mesma função ou a mesma capacidade de vício de qualquer substância química, por exemplo, como cocaína, crack, açúcar, os jogos, o vício em compras. Então, qualquer tipo de vício, ele vai agir basicamente numa mesma região do cérebro que tem a ver com a produção ali de dopamina. E aí, essa região, ela vai ficar extremamente sensível à produção de dopamina. Toda vez que ele não estiver produzindo, que seu corpo não estiver absorvendo dopamina, vai emitir um sinal que vai fazer com que você sinta um certo desconforto e sinta como se fosse obrigado a produzir dopamina para que seu corpo volte a um estado normal. É como se você produzisse um chicote que te bate e te obriga a ter uma determinada ação, só que esse chicote é produzido pelo seu próprio cérebro e você mesmo produziu. Nem todo mundo vai viciar. O vício, a adição que a gente fala, o vício em substância ou em comportamento, ele tem a ver com também alguma predisposição genética e hereditariedade. Mas, de um modo geral, a maioria de nós, uma boa parte de nós, vai sim viciar em telas, porque todas as redes sociais elas são programadas para nos viciar. Todas as redes sociais são feitas para que a gente tenha a sensação de que o próximo vídeo que passar vai ser melhor. O próximo post que tiver vai ser melhor do que aquele que eu estou vendo. E aí você, quando assusta, passou horas, minutos ali em volta daquilo, envolvido com aquele processo. A grande questão aqui é como que nós podemos dominar isso, porque as redes sociais, elas querem a nossa atenção. A nossa atenção é o que vale mais do que dinheiro para as redes sociais, porque através da nossa atenção, da atenção que você dá para as redes sociais, ela vai saber todos os seus gostos, aquilo que você está pesquisando no momento, aquilo que é do seu interesse, onde você mora, as pessoas que são suas amigas e tudo mais da sua vida. Ao saber esse tanto de informação, ela vai poder fazer o quê? Te vender aquilo que mais se parece com você, te vender aquilo que tem mais a ver com o seu jeito. Essa venda casada, essa venda bem direcionada, é interesse de qualquer empresa. Qualquer empresa quer te fazer vender algo de uma maneira assim, estou procurando um relógio, aí começa a aparecer propaganda de relógio para mim. Estou procurando um microfone, começa a aparecer propaganda de microfone para mim. Aparece aquilo que eu estou procurando. E não tem nada mais fácil de vender do que mostrar para a pessoa aquilo que ela está procurando, no conforto da casa dela, na tela do celular dela. Com isso tudo, a grande função das redes sociais não é nos entreter, nos deixar mais felizes. A grande função das redes sociais, do ponto de vista do negócio, é te segurar cada vez mais tempo dentro delas. É te manter cada vez mais focado, né? E tem um detalhe, por exemplo, que tem redes sociais que ela tem uma variação de níveis atencionais. O Instagram, por exemplo, vai ter o Reels, vai ter os estáticos, vai ter os Stories. Ou seja, são 3 níveis de atenção. Coisas que você vai ver muito rápido, coisas que você vai ver mais demoradamente, coisa que vai ser estática, coisa que vai ser em vídeo. Mas se a gente pegar, por exemplo, o TikTok, ele é uma rede social que só trabalha com um nível atencional muito rápido. E isso treina o cérebro do seu filho para não conseguir prestar atenção em muita coisa durante muito tempo. Então, uma aula de 50 minutos para o seu filho vai ser cada vez mais uma tortura. Uma aula de 20 minutos que ele vai fazer dentro de uma plataforma ali para aprender algo que seja realmente útil para a vida dele vai ser uma tortura. Então, seu filho vai ficar condicionado a prestar atenção em poucas coisas, igual um peixinho, ele vai ser igual um peixinho ali, sempre olha daqui, olha dali, nada faz ele focar. E ele vai ter uma dificuldade enorme em se engajar e sentir prazer nas coisas. Então essa é a neurociência das telas na vida do seu filho. Controlar isso é um grande desafio que nós temos. Agora nós vamos pensar em quais são os 3 principais inimigos invisíveis que você tem em relação às telas. O primeiro é a dopamina desregulada, essa necessidade de prazer constante. O segundo vai ser a sua ansiedade social, a sua dificuldade em ter uma vida real, tete a tete, olho no olho,
pele com pele com as outras pessoas. E a terceira questão vai ser o pensamento rasteiro, aquela dificuldade de fazer análise crítica e um pensamento mais aprofundado sobre as coisas. Então vamos começar com a questão da dopamina desregulada. A dopamina desregulada ela vai fazer com que você busque prazer a qualquer preço e a qualquer momento. Então principalmente quando você estiver passando por situações de estresse e se sentindo pressionado, você vai sempre buscar o subterfúgio do vício. Então se você fosse fumante, em momentos de estresse, provavelmente você fumaria mais. Se você tem uma compulsão alimentar, em momentos de estresse, provavelmente você vai comer mais. Se você tem uma compulsão por jogos, em momentos de estresse, provavelmente você vai jogar mais. E se você tem uma necessidade muito grande de ficar o tempo todo ali tendo anestesia cerebral para não pensar em nada e ficar ali nas telas, você vai buscar nas telas e nas redes sociais uma forma de prazer, uma forma de fugir dessa realidade que está te amedrontando, está te estressando ou está te trazendo um desafio muito grande. E aí, ao ficar ali nas redes sociais, você passa uma mensagem para o seu cérebro que está tudo mais ou menos sob controle. E você não tem que lidar com isso, que talvez a palavra principal que a gente precisa trabalhar é a ideia de lidar com aquilo, de pegar aquela situação e olhar para ela e falar assim, essa situação é minha, ela é desconfortável? É. Ela é difícil? É. Mas eu preciso dar conta dela, eu preciso de olhar nos olhos dessa situação e ver como que eu vou manejar essa situação. E aí que entra a questão da dopamina desregulada. Se você tem uma dopamina desregulada, você não vai lidar com isso, você não vai preocupar em dar conta disso, você não vai olhar nos olhos daquilo que te desafia, você vai ficar sempre postergando e empurrando com a barriga. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a sua ansiedade social. Se na rede social você tem 1000 amigos e você fica ali zapeando para lá e para cá, para o seu cérebro também você pode estar criando uma ilusão de uma vida social que não é compatível com a sua vida real. O seu cérebro, as emoções que se apresentam ali, você vê um coraçãozinho na tela, você tem o contato de uma pessoa, recebe um comentário, recebe uma manifestação ali, e pode ser de apoio ou de crítica. Qualquer que seja a situação, você vai mostrar para o seu cérebro que você está vivendo em um mundo ali que você está socializando de alguma forma. A grande questão é que quando você vai para o mundo real e que você percebe que não dá para controlar, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem que me incomodou. O que eu faço? Peraí que eu vou pensar como que eu vou responder. Eu vou pensar se eu vou responder. Eu vou pensar, vou tomar uma água primeiro. Na relação social ao vivo ali, a pessoa fez uma expressão facial que te soou um pouco estranha, você precisa dar uma resposta rápida para aquilo. Seja fazendo uma expressão facial parecida ou não, afastando dessa pessoa ou não, mas você não tem esse tempo de tela, esse tempo de se esconder atrás da tela para poder fugir dessa situação. Então, essa necessidade de resposta pronta ao fenômeno imediato que está acontecendo pode te trazer uma ansiedade social provocada pelo convívio muito excessivo de relacionamento somente através das tecnologias. Então nós temos aí o segundo ponto, que é a ansiedade social. O primeiro foi a dopamina desregulada. E o terceiro ponto vai ser o quê? Pensamento rasteiro, pensamento profundo igual um pires, de colocar a xícara em cima, um pensamento rasinho. A incapacidade de você analisar as coisas e a sua incapacidade de você aprofundar a uma visão crítica dessas coisas. Esse pensamento rasteiro tem a ver com copiar e colar, que é uma ferramenta muito antiga, né, da internet, da tecnologia, e tem a ver também com o uso equivocado das inteligências artificiais. Eu faço uma pergunta para a inteligência artificial, faço uma pergunta para um buscador de internet, e aí aquela resposta eu acho que eu achei a solução. A comparação que eu gosto de fazer é com receita, né? Como fazer um quindim africano. Aí a pessoa vai lá, pesquisa, olha e fica ali e vê aquele doce e olha como que se faz e vê vídeos sobre aquele doce. Só que pode se passar 6 meses, 1 ano e você pergunta, que gosto tem esse doce? A pessoa não vai saber, porque ela não vai fazer. Então o pensamento rasteiro tem a ver também com ações rasteiras. Você vai parar de agir e vai viver através de algo, mas não vai sentir o gosto. Então temos 2 técnicas aqui que eu posso te falar que vão te ajudar a conviver melhor com isso. A primeira técnica é o reset cerebral. O reset cerebral passa por um princípio de você se afastar das telas durante um tempo, durante o seu dia. Fazer intervalos sem tela. Então, se você tem a possibilidade de ficar aí 20, 30 minutos sem tela e de algum modo em contato com a natureza, pode ser um jardim que tem aí na empresa que você trabalha, na sua escola, perto da sua casa, pode ser uma paisagem longínqua, mas você está enxergando essa paisagem, o verde, o azul do céu. O contato com a natureza, de uma certa forma, ele ajuda nosso cérebro a se resgatar
e nos entender enquanto espécie que faz parte de um todo maior. Então essa natureza ela diz muito para o nosso cérebro no ponto de vista de nos ajudar a regular novamente o nosso corpo no estágio pré-tecnologia. E não é que nós somos contra a tecnologia, a ideia é que quando a tecnologia começa a ficar muito impregnada na gente, a gente desnaturaliza a nossa forma de viver, e essa desnaturalização é que nos leva a quadros de estresse crônico, de ansiedade, uma série de coisas. Isso é o efeito colateral do uso da tecnologia. Então, se a gente tem esse efeito colateral, uma forma de evitar é esse detox, esse reset cerebral. Uma outra forma de você fazer com seus filhos é trabalhar com eles a ideia de detetive tecnológico. É buscar dentro das redes sociais e dos locais onde ele frequenta ali na internet, pegadinhas que fazem com que a gente fique viciado, é o que a gente chama de design viciante. O design viciante está em tudo na internet. Uma das coisas que mais viciaram as pessoas é o feed infinito, a barra de rolagem infinita, aquela barra que você vai rolando e nunca chega ao final. Você nunca vai chegar ao final da sua barra de rolagem. Isso é um design viciante. O coraçãozinho é um design viciante. A sua necessidade de receber reciprocidade e o comentário e a observação do outro. Os comentários é um design viciante. Outra coisa, você pesquisa um termo na internet, começa a rolar a tela e daqui a pouco começa a aparecer coisas que não tem nada a ver com aquilo que você pesquisou, é também um design viciante, porque eles vão começar a jogar coisas de pesquisas anteriores suas para que você crie novas abas na sua cabeça e que isso, de certa forma, te faça lembrar de que você tem outras coisas para resolver na internet e isso vai fazendo você ficar. Se você educar seu filho para isso, para ele observar esses detalhes, é uma forma também dele se defender quando ele perceber certas situações ali de design viciante, de estratégias que tem as empresas de redes sociais para te manter cada vez mais presos ali usando a tecnologia deles. Concluído, então, o seu filho ele não precisa fugir da tecnologia. O seu filho ele precisa aprender a utilizá-la. O que é aprender a utilizar a tecnologia? O primeiro passo é não ser usado por ela, ou tentar ser menos usado por ela do que você usá-la. Esse é o primeiro tópico. Então, com essas duas técnicas que eu te passei, do reset mental e do detetive virtual, de ficar procurando essas pegadinhas, você vai fazer duas coisas com seu filho. A primeira dela, você vai ensiná-lo a trabalhar uma higiene mental. Como que ele vai fazer nos momentos que ele sentir assim, que eu estou muito sobrecarregado de informação. E o segundo, você vai dar uma educação tecnológica para ele e uma educação de mercado, uma educação de comércio, de negócio, que é esse pessoal que te entregou a rede social, eles não gostam de você e não te acham bonzinhos nem bonito. Eles só querem te vender algo, então você tem que tratá-los também da mesma forma como eles te enxergam. Eles te dão ferramentas boas, sim, são úteis para você, sim. Mas no fundo o que eles querem de você são seus dados, suas informações para te vender alguma coisa. Então eu te pergunto, deixa aqui nos comentários qual é a primeira técnica que você vai fazer com o seu filho. Qual é a primeira estratégia? Se vai ser o detetive virtual ou se vai ser a técnica de reset cerebral. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.